Saudações. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando fazendo uma análise sobre aquele filme Metrópolis, né? Já tem filme de 1927, né? E cujo alguns, né, teve o início, né? Antes, claro, 1924, 25, né? Eles começaram a preparar o filme e tudo mais. Então a gente está chegando próximo ao centenário, né, desse filme, e ele tem surgido, né, essa questão de tem ganhado relevância, né? Mas aí parte para a parte do assim, um dos motivos, né, pelos quais meus inscritos estão inscritos aqui, né, alguns inscritos pelo menos, é justamente entender se não tem uma camada, alguma outra camada, né, de análise, de interpretação em cima dessas coisas, né? Então eu fiz esse vídeo, né, tá aí, tem um vídeo com um resumo do filme, porque o filme é longo, 2 horas e meia, mas a análise deu 49 minutos para quem fez um resumo, contou a história do filme inteiro, mas a análise até que acho que ficou de bom tamanho, né? Mas teve alguma coisa ou outra que acabou ficando de fora, e na verdade que está ligada a essa origem, a origem do tecno-waifuísmo, a origem real, a origem verdadeira, e também de algumas ideias que estão por trás dessa coisa das ginoides e tudo mais. E eu acho que eu vou, e assim, teve esse inscrito, né, que eu vou ler a minha interação com ele mais ou menos por cima, né? E eu acho que essa interação já é válida, pode ser válida para vocês, para quem quer que esteja me ouvindo também, né? Então vamos lá. Ele começou me parabenizando pela análise, né? Uh, eu disse que eu consegui resumir o filme, aqui ó, abordei as várias leituras possíveis, me agradeceu pelo esforço, né? Ele pediu por referências, né, informações que usou de algum site. Eu novamente não tenho para passar, mas como toda a informação no filme é explícita, né, e nada do que eu disse é de cunho assim, né, não tem nada que você não consiga achar com uma pesquisa rápida de internet. Por exemplo, qual a origem da Hell? Procura a Wikipédia começa procurando pela Wikipédia e pela enciclopédia britânica, não sei, porque você vai achar, a origem é essa, né? Então, quando você está falando de um personagem mitológico ou de um significado que não é, assim, sabe, que não é, você não depende de um livro que está guardado a 7 chaves nem nada. É só, às vezes, você conseguir ligar o ponto, você acessar aquela informação, você estar familiarizado com aquilo, com aquela imagem, com aquele símbolo, com aquela história, né? Para entender, quando ele fala de Hel, tem essa personagem mitológica com a qual ele estava familiarizado, e até a von Harbaugh também estava familiarizada, né? Então, assim, eles tinham feito um filme já sobre o Siegfried, né? Sobre o Sigurd, né? Ou seja, sobre a origem alemã, né? Do filme e tudo mais. Mas enfim. Aí continua aqui, né? Ele falou que ele tinha uma dúvida porque você tinha falado que o filme também aborda a alquimia, isso confere? Né? Aí eu respondi para ele o seguinte: meu caro, que você sabe sobre o processo alquímico? Porque eu não tenho como abordar tudo isso sem explicar ou saber em que pé está o seu conhecimento do assunto, senão vira uma salada. E isso eu tenho reparado, não é só com um inscrito meu com o qual eu tenho contato, que faz parte dos grupos, né? Então, principalmente do grupo de WhatsApp, acaba sendo uma forma de contato mais direto, né? E eu tenho reparado que, assim, ao passo em que você consegue identificar algum símbolo, alguma coisa, você consegue fazer alguma referência, aí você começa a tentar ligar os pontos, mas como ainda tem muita coisa que está faltando ali no meio, acaba às vezes ficando uma salada. Para evitar isso, tem certas coisas que eu não tenho como ficar abordando, não vou ficar falando 2 horas, fazer um vídeo de 2 horas que poucas pessoas vão assistir né, além da falta de tempo e falta de, né,
Eventualmente, talvez um dia eu consiga fazer isso na comunidade fechada, como eu já disse, né? Porque aí vira uma coisa mais próxima a uma profissão, ou seja, algo que de onde eu esteja, não sei, enfim, né? Me oferece mais recursos, né? Para tentar colocar essas ideias para frente. Mas então, para não fazer uma salada, tem certas coisas que eu acabo, né? Então então eu ponderei isso, né? Mas aí ele levantou uma coisa interessante que ele falou, olha, ele falou, eu entendo que um dos objetivos da alquimia, como eu disse, né? Inclusive em lives passadas, era produzir o homúnculo a partir de matéria inanimada, né? Que da Cabala seria o Golem, né? Só que assim, isso daí é a parte, de novo, é a parte exotérica com X. Por isso que eu não abordo essa questão, e essa parte exotérica com X está explícita no filme, explícita. Quando o ocultista, cientista, né, que foi o que eu respondi para ele, né, que quando o ocultista ah, cientista cria o homem-máquina, né, é exatamente o que ele está criando, né? Tanto é que no imaginário do filme isso não fica escondido, tanto que tem um pentagrama de ponta cabeça, que é uma imagem com a qual, assim, popularmente as pessoas estão familiarizadas. Elas sabem, quando elas veem um pentagrama daquele jeito, elas sabem, isso daqui é alguma coisa ligada à magia, ligada ao ocultismo, satanismo, alguma coisa boa que não é, né? E o que eu falo, né, o que eu pondero é que no final do filme, no final daquele filme lá do Metrópolis, que essa Tecno-Waifu, que é a falsa Maria, né? Que eu Tecno-Waifu, porque ela é bem o protótipo disso mesmo, né? Uma boneca, um robô, uma ginoide, né? Criada para satisfazer as vontades desse cientista ocultista lá, né? Que é o Hotwang, né? E ele dá uma personalidade para ela, ele quer dar uma personalidade para ela que é da mulher que ele gostava, que ele amava antes, né? E que morreu, né? Enfim, e ele acaba dando para ela a personalidade da outra, mas uma personalidade distorcida que realiza os desejos dele, né? Enfim, mas seja como for, no final do filme, essa Tecno-Waifu é queimada e o ocultista morre caindo de cima de uma igreja abandonada, né? E aí ele fala assim, né? E aí o meu inscrito, ele fala assim, mesmo assim as cantoras pop se vestem da falsa Maria que é queimada, né? E aí o que eu ponderei, e que eu acho que é importante que vocês entendam, é que a referência, né, que essas pessoas, que essas cantoras que está na cultura pop, que está sendo utilizada, que não é a falsa Maria, né? É um imaginário que eles tiram do filme, mas a imagem que eles estão, a qual elas estão se utilizando e sobre a qual elas estão se reportando, né? De onde elas estão, a fonte real, a fonte original, é a meretriz, né? Ou seja, a mesma imagem que o filme utilizou, que o filme buscou, elas estão buscando. Mas a única diferença é que o filme buscou quase 100 anos antes. E elas estão buscando agora, mas a imagem em si, essas referências, elas antecedem, né? E foi exatamente o que eu disse, né? Que a lógica está invertida aí, entendeu? Que a falsa Maria é que usa a imagem da meretriz. A imagem que as cantoras estão usando não é a da falsa Maria do filme, é a da meretriz que a precede, né? Aí ele me mandou umas imagens que eu pretendo colocar aqui para vocês, né? Algumas dessas imagens, né? Então, The Ark Android e Janelle Monáe Metrópolis e tudo mais, né? Aí ele falou assim, não sei se você viu essas, mas nesse caso elas ainda estão fazendo referência à meretriz e não à falsa Maria, né? A meretriz, a falsa. Então, novamente, elas estão se utilizando, né, dessa roupagem, mas a minha resposta é que sim. E aí o que eu contei para ele e que eu acho que é importante, que é onde vem o cerne desse áudio que eu estou fazendo, né, desse pequeno podcast aqui, é que eu vou contar para vocês, assim, ó, eu vou ler um trecho, né, porque hoje em dia só eu falar é mais difícil, né, então vamos colocar um pesquisador falando recentemente aqui, eu vou colocar as fontes na descrição, porque é mais fácil assim, né,
Mas vamos lá, ó. Então eu vou ler primeiro em inglês, como eu costumo fazer. Eu vou ler em inglês e traduzir. Então, olha só. In addition to creating Talos and Pandora, mythical Hephaestus made other self-moving objects, including a set of automated servants who looked like women but were made of gold. Então, traduzindo é assim. E, além de criar Talos e Pandora, o Hephaestus, né, o deus grego lá, né, Hephaestus, né, que é o Vulcano, né, Vulcano dos romanos, né, ele criou outros objetos que se moviam sozinhos, incluindo uma série de servos automatizados que se pareciam como mulheres, mas eram feitas de ouro, né? Então você vai ver que várias dessas figuras, né? O filme lá é em preto e branco, mas você olha para aquilo, você remete a alguma coisa ou prateada ou dourada, né? E você vai ver que muitas vezes elas são essas cantoras pop e tudo mais, elas se utilizam dessa imagem de ouro, né? De ouro. E aí, continuando aqui, né? The myth of Pandora, first described in Hesiod's Theogony, is another example of a mythical artificial being, Mayer said. Although much later versions of the story portray Pandora as an innocent woman who unknowingly opened a box of evil, Mayer said Hesiod's original described Pandora as an artificial, evil woman built by Hephaestus and sent to Earth on the orders of Zeus to punish humans for discovering fire. Então, seria assim, o mito de Pandora, que primeiro foi descrito na Teogonia, né, de Hesíodo, é um outro exemplo de um ser artificial mítico, disse o Mayer, que é esse pesquisador. Embora muitas versões posteriores de Pandora a retratam como uma mulher inocente que, sem querer, abriu a caixa das maldades, né, e espalhou os males pela terra, o Mayer disse que o original do Hesíodo descreve Pandora como uma mulher artificial, né, construída por Hefestos, Vulcano, né, ou seja, uma das mulheres, uma dessas servas construídas por Hefestos, sob ordens de Zeus, para punir os humanos por terem descoberto o fogo, né? E aí é óbvio que quando eles falam do fogo, o fogo mitológico, esse fogo não é o simples fogo né, daquele que você acende na fogueira. Não é só disso que você está falando. Você está falando de toda uma série de conhecimentos que vem junto com essa iluminação do fogo. E aí volta. Bom, enfim, eu não vou me estender sobre isso, né? Então ele continua. It could be argued that Pandora was a kind of AI agent. Poderia ser arguído, né? Poderia ser você pode argumentar, né, que a Pandora era uma espécie de agente infiltrado, né, um agente enviado que tinha uma inteligência artificial, exatamente como a Falsa Maria do Metrópolis. Não sei se quem assistiu o filme ou ouviu aquele outro áudio, né, vai entender do que eu estou falando, né? Ou seja, que é exatamente isso que acontece no filme, né? A sua única missão era se infiltrar no mundo humano e liberar o seu jarro de misérias, né? E aí o que eu apontei o que eu concluí apontando que todas essas são ideias antigas com as quais o autor, o Fritz Lang, estava familiarizado, né? E, então, ela falou, não sabia, né, comentou que não sabia disso, da Pandora, e que muito interessante dela ser um protótipo de inteligência artificial. Mas então, o que tem que ser entendido? Quando você olha na figura do Apocalipse e você vê né, essa ideia da meretriz, né, que está montada no dragão de várias cabeças lá, quando a ideia de uma meretriz que traz os males, de uma mulher que traz os males para o mundo, né? Essa é uma ideia que quem conhece alguma coisa de mitologia e conhece alguma coisa dos mitos vai identificar o mito de Pandora. E aí, só que quem sabe quem conhece realmente de fato é,
o mito como ele realmente foi, de onde, assim, na forma original, que é dessa criatura criada, né, uma dessas de uma inteligência artificial, como ela é, que ela é uma inteligência artificial, ela não é uma mulher, né? Então ela não é como as demais mulheres, ela é um ser criado por Vulcano, né? Então, assim, essa é uma associação que ela foi feita há muito tempo atrás. Ela é antiga, né? E então, no caso, o Fritz Lang, a Thea von Humboldt, eles estavam familiarizados com essas ideias, né? E eles colocaram esse imaginário no filme, mas eles tinham uma fonte de onde beber. E é a mesma coisa dessas cantoras pop. E na verdade não são as cantoras pop, né? Porque elas mesmas não sabem nada, né? Mas quem está elaborando isso, né? Os magos e os bruxos que estão criando os cenários, os cenários, né, dos shows e criando toda a roupagem e tudo mais, elas mesmas, elas não têm, elas fazem o que pedem para elas fazerem no show, elas são preocupadas com a parte artística, a maior parte delas, elas é uma ou outra que sabe, que tem um lado mais místico, a maioria delas, elas são só idiotas úteis ou, né, muito bem remuneradas, diga-se de passagem, né? Então, se alguém falar para elas, é uma referência do Metrópolis, elas vão falar, é uma referência do Metrópolis, mas o que vocês têm que entender é que todas essas ideias, elas não são novas. Elas não são novas, elas estão aí. Assim, eu tenho às vezes até uma certa dificuldade, porque às vezes para mim tem coisas que eu bato o olho e falo, não, mas isso tá óbvio, ou assim, tá bem explícito, não... porque tem coisas que realmente são difíceis, são, né, assim, exigem muito, assim, de, tipo, você vira e fala assim, não, a pessoa, se ela não souber aqui, ela vai ter uma interpretação completamente diferente. No caso do Metrópolis é bem explícito, e no caso do que essas cantoras estão fazendo, também. Então, toda essa ideia delas se vestirem como ginoides douradas, né? E como ou então fazendo uma referência à Falsa Maria, que também é uma ginoide, é uma tecno-waifu, né? E que remete à Meretriz e que, obviamente, né, assim, é um paralelo direto entre a Meretriz do Apocalipse e a Pandora original. E também tem a ver com o que está lá no filme, porque o filme fala dos motivos do porquê que a Babilônia original falhou, né? Por que que aquilo deu errado, né? E assim, então a ideia seria assim, o que que a gente tem que fazer para que dê certo dessa vez, né? Então, ou seja, mas tendo essa noção de que assim, olha, deu errado no passado porque estava faltando alguma coisa, né? E o ser humano não conseguiu vencer, né? Essa primeira, essa tentação do passado, né? O caso, ou seja, essa coisa da meretriz, essa coisa da Pandora, essa coisa da, né? E aí eu tenho aquilo que eu falei da Hel, né? Da importância do resgate, né? Dessa pureza original, né? E do contato, né? Com essa coisa que, assim, essa chave que liga também com o, o mundo dos mortos e tudo mais, né? Então, assim, tudo isso, né? Ou seja, porque a ideia é que através, né, dessa Tecno-Waifu ele reviveria, né, essa luz perdida, né? No caso, o Hotwang, né? Que é o ocultista, cientista lá. E, e no fim das contas, né, ele consegue levar esse terror, né, à frente, né, colocar, encantar os homens, né, com essa tecno-waifu que ele cria lá, né, essa ginoide lá. Mas no filme a humanidade consegue vencer isso, né? Então esse é o objetivo do filme, né? E muitas vezes quando se fala de transhumanismo, como eu disse, existe são conversas paralelas. Porque uma parte da população está entendendo, assim, a maior parte, acho, está entendendo o transhumanismo como uma coisa. Quando, na verdade, a elite fala de transhumanismo e está se referindo a outra, né? Então, o objetivo é outro e as pessoas estão achando que é um, né? Então, bom, enfim, eu vou ficando por aqui. Eu acho que deu para dar uma esclarecida, um bom adendo ao vídeo anterior, esse vídeo que eu acabei de fazer.
espero que não tenha deixado mais confuso ainda, né? Porque, assim, como eu disse, tem algumas coisas em que são difíceis assim, às vezes eu acho que isso aqui tá meio óbvio ou quase óbvio, mas depois aí é porque a gente esquece, né? Um pouco daquele negócio da soberba, né? Que a gente esquece e fala, puxa, mas será que estava tão óbvio para mim há 10 anos atrás ou né, 15 anos atrás? E não, às vezes não é nada óbvio, né? Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar. Peço para que vocês compartilhem esse vídeo, principalmente se vocês acharem que isso foi útil, né? Eu sei que tem assim, se você trabalha com essas coisas e tudo mais, espero que, assim, que tenha servido para esclarecer, né? Inclusive, eu agradeço novamente a esse inscrito me que me abordou esse assunto, né, que me trouxe esse assunto à tona, porque se ele não tivesse vindo me procurar, né, falar sobre isso, eu provavelmente não teria abordado, né, o assunto, e eu acho que ele rendeu bem, né, acho que pode servir para esclarecer um pouco muita gente. Eu tenho certeza que muitas dúvidas, né, provavelmente, é muito provável que dúvidas tenham surgido na cabeça de algumas pessoas que se depararam com esse vídeo, ou com aquele vídeo e com esse áudio, né? Deixem suas dúvidas nos comentários e, por favor, compartilhem, né? Não se, não se, né? Não deixem de compartilhar, né? Não deixem de indicar o vídeo e essas análises, né? E inscrevam-se no canal, peço para que enfim, eu acho que é importante, né? Gostaria de ver esse trabalho crescer, esse canal crescer. Então eu fico aqui meu pedido encarecido a vocês, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, né? E fiquem com Deus e até a próxima.